Olá! Ontem eu lancei duas enquetes no Instagram, junto ao vídeo que eu também lancei ontem, chamado Erros de Configuração 5, onde eu demonstro as duas estruturas da enquete. A questão aqui é o seguinte: essas duas questões você só vai errar se você não revisou muito bem estática básica, mas muita gente errou. Ok? Então, qual é a primeira questão? Bom, eu demonstrei essa estrutura aqui, ó, de um pórtico, né, com uma viga na base e uma laje fazendo um telhado de duas águas. E a pergunta foi, basicamente, qual comportamento é esperado da viga destacada? E é o que? Basicamente, essa viga aqui, ó, que eu marquei em rosa, em rosa, e perguntei, tipo, se eu olhar esse pórtico aqui, que comportamento eu espero dessa estrutura? As hipóteses são armada, flexão e cortante para segurar o pilar, não tem função estrutural. Opção C, armada tração para impedir os pilares de se afastar e armada a flexão para suportar o peso próprio apenas. E a questão aqui é o seguinte, essa estrutura aqui, se eu fosse desenhar o diagrama do corpo livre dela, o que eu teria que ser o seguinte, ó, diagrama do corpo livre base é o que? Eu tenho, até desenhar um pouco mais grosso aqui, mas eu tenho um pilar, outro pilar, eu tenho uma viga reta, eu tenho esse pilar aqui inclinada e daí as duas vigas aqui inclinadas, ok? Qual que é a questão aqui? Tá? Essa questão vai exigir um conhecimento tipo, base do base assim, desses materiais, não vai ser só estática, porque tecnicamente essa estrutura é hiperestática. Okay? Mas um conhecimento mínimo de resistência dos materiais e hiperestática já vai dar a resposta aqui, que é o que? Basicamente, para essa estrutura suportar, digamos, esse pilar aqui, ó, esse pilar está ligado a essa viga embaixo e as vigas em cima. Ele não é um pilar ligado à fundação. Então, qualquer pilar que não está ligado à fundação vai ter que achar um outro mecanismo de mandar as cargas até a fundação. Se ele tem alguma carga, ele tem que achar um mecanismo de mandar a carga até a fundação. Se esse pilar tem um peso aqui, essa é a questão básica. Esse pilar vai ter um peso, com certeza. O peso vai vir para a viga de baixo e andar para cá, ou a viga para cima e andar para cá. E a questão é, se ele vier para a viga de baixo, ele vai gerar uma flexão. Se ele vier para a viga de cima, ele vai gerar compressão nas vigas. Qual é o conhecimento necessário, nesse caso, para que você não fale, sabe, ser óbvio essa resposta? E o conhecimento necessário é que a estrutura vai se comportar de maneira a minimizar deformações. Ou seja, esse pilar aqui ele não sabe, ele não olha, a inércia tem que vir, não. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai tentar deformar, ok? Como eu tenho uma viga com um vão considerável, essa viga vai ter que deformar consideravelmente até suportar a carga dele. Mas eu tenho essas peças aqui, elas não estão em flexão, elas estão em compressão. E peças em compressão, como a deformação é paralela à peça, elas deformam muito pouco. Ok? Essa é a questão base. Então, consequentemente, elas vão chegar e vão segurar a carga desse pilar muito mais cedo, porque elas são muito mais rígidas. Ok? Imagina que, sei lá, alguém joga dinheiro para o prédio. Quem está lá embaixo vai pegar primeiro, quem está a 2 km de distância até chegar, não tem mais nada. Mesmo princípio aqui, tá? O que vai acontecer? Essa viga aqui tem uma rigidez muito maior, ela vai chegar primeiro da carga, vai pegar basicamente toda a carga. Ok? Mas a carga vai de cima para baixo. Não, a carga vai pelo caminho mais rápido. Ok? E é muito mais rápido essas vigas comprimirem do que essa viga flexionar. Ou seja, tem que deformar muito menos para as vigas comprimirem do que uma viga deformar. A regra base é que a menor deformação gerada é por carga axial. E uma deformação muito maior é gerada por momento fletor, porque é perpendicular ao plano, que deve gerar tração de um lado, compressão do outro, eu aproveito muito menor a peça e acaba sendo muito menos eficiente. Além disso, uma segunda regra que a gente pode usar é que peças com inércia maior pegam carga mais rápido. Ok? E daí a questão é, essa viga aqui tem uma inércia maior ou esse mecanismo de pórtico com altura gigante de inércia maior? E, com certeza, o mecanismo de pórtico tem uma inércia muito maior. Então, o que acontece é que essa peça aqui ó, vai estar comprimida e essa peça aqui vai estar tracionada. Ok? Existe possibilidade dessa viga aqui pegar momento positivo?
praticamente, até o peso, só pelo peso próprio dela até chegar no pilar, mas é praticamente minúscula. Por quê? Porque a altura desse pórtico aqui vai ser a altura da treliça mais a inclinação aqui, ok? Então, um mecanismo de treliça sempre é mais eficiente se ele tiver uma altura maior. Nesse caso, ele vai ter uma altura maior, não tem que competir. Quanto maior a inércia da peça, mais ele pega a carga. A viga tem inércia baixa, o pórtico, a treliça aqui gerada, né, tem uma inércia gigante, então a carga vai funcionar como uma treliça. E aqui eu vou ter tração, ok? E aqui eu vou ter compressão, ok? Essa peça comprimida, como ela tem a laje do lado, ela vai ter impedimento de flambar lateralmente, apesar de ela deflambar verticalmente, ok? E a peça tracionada não tem risco de flambar. Inclusive, as pessoas falaram, mas o risco de flambar da viga embaixo. Não tem risco, porque ela está em tração. Peças tracionadas não flambam, ok? Peças tracionadas tendem a ficar retas, pegam o varal. Vou mostrar aqui agora. Esse fone de ouvido aqui, ó. O que acontece se eu tracionar ele? Ele vai ficar retinho, ok? Essa é a questão básica. Entendido? Então, quem disse que não tem função estrutural está errado. Okay? Porque essa peça tem uma função estrutural essencial. Quem disse que é armada para flexão para suportar o peso próprio apenas também está errado, ela tem uma função essencial. Ok? Quem disse que ela está armada a flexão para segurar o pilar, acha que a carga vai bonitinho de cima para baixo e também está errado, a carga vai por inércia e não de cima para baixo. Ok? E essa foi uma questão que teve quase 50% de acerto. O que está bem bom pela média das enquetes. 200, mais 17, mais 251, mais 47, 515 respostas, 251 dividido por 515, 48,7% de acerto, que é uma média boa para as minhas enquetes, porque realmente é uma questão que eu vejo, questão que as pessoas não entendem esses materiais, ou estática ou hiperestática, faço uma enquete e boa parte erra justamente por usar software ao invés de usar modelagem manual e verificação e cálculo, entender estruturas e estudar, ok? Como você quer ter muito acerto, eu fiz uma outra enquete para demonstrar realmente que tem muitas pessoas com dúvidas, que é o quê? Basicamente, e aqui é uma questão, não precisa saber resistência aos materiais, não precisa saber hiperestática, não precisa, só precisa saber estática para acertar essa questão aqui. Ok? Tá? Só se você souber estática, se você fez começou a aula, a gente fez três aulas, tá? Então, imagina que você pegou a cadeira de estática agora, você fez 3 aulas. Se você entender as 3 aulas, você não erra essa questão, ok? Que é o quê? Eu tenho 2 pórticos, ok? Esses 2 pórticos são iguais, e a questão é, nos pórticos abaixo, qual pilar tem maior cortante? Ok? Tá? Para essa questão aqui, então eu vou dizer, digo no corpo livre, eu tenho um pilar aqui, eu tenho uma viga, eu tenho um pilar, e eu tenho uma carga no pilar, ok? Mais próximo do pilar da esquerda, ok? E a questão é, e novamente, eu vou deixar bem claro isso, se você não faltou as primeiras 3 aulas de estática, e você entendeu que estamos fazendo os primeiros 2 capítulos de um livro de estática, você não erra essa questão, a não ser que você ache que tem uma questão mágica depois da estrutura, que não tem, ok? Qual é a pergunta? Qual tem maior cortante? Ok? O pilar mais próximo, digamos, esse pilar aqui, ó, mais próximo à carga tem maior cortante. Então, esse pilar aqui, ó, da esquerda. Segunda questão, o da direita. Terceira questão, não tem cortante. E 4, tem a mesma cortante. Então, aqui entra a questão. Um pilar vai ter momento fator, ok? E o que é momento fator? É a integral da cortante. Então, para quem disse que não tem cortante, está errado. Por quê? Porque se eu tenho momento fator, eu tenho que ter cortante. Ok? Isso é um pórtico, ele tem momento fator. Ok? Agora, dessas 3 outras questões aqui, o pilar mais próximo tem mais cortante, o pilar mais afastado tem mais cortante, ou ambos têm a mesma cortante. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar uma questão que qualquer engenheiro que algum dia quer fazer estrutura, tem um monte de erro aqui, ó. Até vou deixar aqui assim, mas a questão é somatório das forças em x igual a 0. Você, como engenheiro, isso aqui tem que ser tipo, tem que estar tatuado no braço para você saber. Tá? É uma questão que, tipo, se alguém te perguntar qual que é o somatório da força em x, você tem que ter certeza absoluta. É 0. Ah, não é 0. Então está acelerando. Lembra? Força igual a massa vezes aceleração.
Se você entrou, se você se matriculou na faculdade de engenharia, você tem que saber isso, porque isso aí é primeiro ano do ensino médio. Força igual a massa vezes aceleração, ok? Se a sua estrutura tem uma massa, ok? E a força, o somatório das forças não dá zero, você pega a força, divide pela massa e dá aceleração. E entra uma questão. Dentro da engenharia civil, a gente tem uma regra que diz assim: se a estrutura está acelerando, você corre porque ela está caindo e não é mais domínio de engenheiro civil, é engenheiro mecânico agora, ok? Se um prédio está acelerando, se uma ponte está acelerando, se um galpão está acelerando, corre porque vai cair, ok? Então, lembra, o somatório de forças em X tem que ser igual a zero, ok? Quais forças eu tenho? Basicamente, eu tenho uma força vertical aqui, vamos pensar só as forças, vamos pensar momentos, tá? Força aqui, eu tenho uma força aqui, ó, e eu tenho uma força aqui, tá? Vamos chamar aqui, ó, de força em XA, força YA, força em XB e força YB, ok? Essas são minhas forças. Quais são as forças do tal? XA e XB. Se XA e XB não for igual, em sentidos opostos, tá? A estrutura está acelerando. Se a estrutura está acelerando, você corre, porque não é mais engenheiro civil. O prédio está acelerando. O prédio virou um carro. Não é mais seu comportamento e corre que ele vai cair. Então, essa é a questão base. Então, para qualquer pessoa que lembrar dessa questão base aqui, não é questão, mas eu estudo elementos finitos e BIM e tudo mais. Inclusive, nesse vídeo que eu fiz ontem, o cara falou: Gilberto, você fala mal de modelo complexo porque você não sabe fazer. Teve um cara que chegou e falou exatamente isso. Por quê? Não sei, porque eu faço modelo complexo, mas a questão é, eu analiso a base antes. O problema meu não é fazer modelo complexo, o problema é tentar fazer complexo sem entender a base. E a questão é, vamos lá, 210 falaram para lá mais próximo, 120 falaram para lá mais afastado, 70 falaram que não tem cortante e 92 falaram que é a mesma, 432. 92 sobre 492, 18% de acerto, ou seja, 81,3% de erro numa questão que a alternativa A e a alternativa B não é para engenheiro civil, é para engenheiro mecânico, onde se o prédio acelerar, está tranquilo, é porque tem um motor lá e acelera mesmo e vai fundo aí 80 km por hora na estrada. Engenheiro civil não pode ter peças acelerando. Engenheiro civil não pode ter peças se mexendo. Força em X, soma as duas, ou dá zero, ou a obra está caindo. Ok? Essa é a regra base. Então, se você soubesse a questão básica aqui de estática, não teria como errar essa questão. Ok? Quem sabe, pilar não tem cortante. Algumas pessoas responderam isso, mas não é verdade, porque a gente também estuda no começo de estática ali que a cortante, a gente integrar ela, a gente tem um momento. A não ser que pilares não tenham um momento, e muitos dois iguais a zero em pilares, a gente tem que ter uma cortante. Ok? Ou ser um momento constante, claro, tá? Mas integral de 10, derivado de 10 é zero, ok? Daí não tem cortante. Agora, no caso de uma obra onde tem pilares, esses pilares têm momento fator que não é constante no prédio inteiro, eu vou ter que ter uma cortante, ok? E efeito de pórtico gera cortante. Efeito de pórtico a gente estuda em hiperestática, não em estática básica, mas ainda assim, a questão base aqui não é uma questão difícil. E as duas alternativas mais respondidas foram justamente as alternativas que não fazem sentido estruturalmente. Por quê? Porque é um pórtico simples e a cortante tem que ser igual a zero. Ok? Tá? Então, eu tive duas questões aqui. Uma, 48% de acerto. Outra, 18% de acerto. Muito abaixo do que a gente espera para alguém que fez estática. Ok? E a questão base aqui é o seguinte. Justamente, igual eu falei ontem, mas isso aqui é uma questão que o engenheiro que entende da base jamais cometeria um erro, ok? Mas que tem muito engenheiro que comete erro porque projeta sem entender a base. E justamente por isso também que eu tenho meu curso de estática gratuito e para quem já é engenheiro, para quem digamos, já tem a possibilidade de fazer um investimento que vai compensar, tem o meu curso, igual eu recomendei ontem, do professor Lucas Ramírez de análise crítica de estruturas, que vou deixar o link aí embaixo também. É um investimento considerável, mas é um investimento que eu recomendo para qualquer engenheiro que algum dia planeje projetar estruturas.
ok? Tirando os meus cursos, é o único curso do mercado que eu recomendo, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.